me ayudas con una música? Hola, muy buenos días a todas. Olá, bom dia a todas. Inicio a... Vamos iniciar essa nova sessão de inspiração. Sejam bem-vindas. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Saudações especiais para todas que estão acompanhando esse programa de Crescendo Juntas nas Américas. E para a rede das Mulheres Conecta América, sejam bem-vindas também. Antes de começar, nós lembramos que temos interpretação simultânea, tradução. Aí embaixo da tela, onde fala interpretação ou tradução, podem escutar em inglês ou português, para que consigam acompanhar o curso da conversa. Bom, além das boas-vindas, eu queria apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é Cristina Vélez, uma das pessoas que estão na Colômbia. Talvez já escutaram falar dela. Era diretora da Escola de Administração e Gerência na Universidade EAFIT, em Medellín. Tem um mestrado em Administração de Empresas com ênfase em organizacionais. Também foi diretora na Universidade em Bogotá. As pessoas que trabalhamos com assuntos de gênero já escutaram da Cristina várias vezes. Um prazer, Cristina, ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceito o nosso convite. E as pessoas que estão conosco hoje, esperamos que desfrutem. E a palavra é sua. Muito obrigado pela sua apresentação e por me convidar nesse espaço. Obviamente, eu acho que o objetivo de uma reunião é fazer uma sessão de inspiração. Essas coisas ainda, eu fico nervoso com isso. E eu estou sentindo que tenho uma grande responsabilidade para conseguir o objetivo de realmente mover alguma fibra em vocês. Eu espero que hoje consigamos conversar. Eu sei que é difícil nesse formato, mas vou fazer algumas perguntas para que vocês respondam no chat ao longo da fala e para ter alguma interação e para que vocês consigam ter algumas ideias ou algumas perguntas sobre como nós conseguimos ter mais inclusão nas nossas organizações, ainda mais inclusão nos nossos empreendedorismos. Como a Daniela falou, agora estou diretora da Escola de Administração da EAFIT, para aquelas que não estão na Colômbia. EAFIT é uma universidade privada em Medellín, que começou como uma escola de negócios faz 62 anos, tem vindo crescendo, uma universidade com tudo, música, engenharia, um projeto humanista. Mas o coração do alvo é a Escola de Administração, e eu acho que o objetivo da nossa diretora-geral é ter esses processos de transformação e comece por fazer as perguntas certas. Uma das razões pelas quais eu sou a diretora tinha a ver com que eu tinha experiência nesses assuntos, eu tenho formatura acadêmica em administração, eu já fui professora por toda a minha vida, inclusive quando fui secretária da Mulher em Bogotá, ainda fui a professora de administração. Essa é uma das poucas coisas que eu levo na minha mala desde faz mais de 15 anos. Mas eu queria também começar a falar essas discussões sobre gênero. Eu queria mostrar esse primeiro slide, porque apesar que eu estava com essa experiência de ser liderar projetos de direitos sexuais e reprodutivos e ser vocal e ativista nesses assuntos, isso aconteceu faz 15 dias. E eu falo que aconteceu porque foi um pequeno escândalo que na Escola de Administração fizéssemos uma palestra onde só tinha homens e fizemos esse painel. E isso aconteceu por 5 passos, não só pelo professor que organizou o evento, mas a equipe que organizou o evento, pela equipe de design que fez
o convite, e quando nós percebemos, nós já organizamos, demos esse manejo, e aqui a mensagem, não, é isso que as avós falam que acontece nas melhores famílias, mas também que coloca sobre a mesa a discussão de que falar de diversidade nas organizações, e diversidade em empreendedorismo é uma coisa de nunca acabar. Sempre temos uma nova fronteira e sempre vamos estar, se ainda estamos disponibilizados para essa pergunta, é uma pergunta que vamos ter por sempre. Hoje eu vou falar de 6 coisas. Eu queria mostrar um pouquinho uma referência das ODS, que é a referência obrigada hoje, quando estamos falando de um assunto, falando de sustentabilidade e inclusão, um olhar global para ver algumas cifras muito escolhidas e muito específicas, porque a discussão sobre inclusão poderia ser eterna e ver todo tipo de dados. E uma discussão também sobre Colômbia, muito pequena, e desculpe com aquelas que não estão na Colômbia, mas eu acho que é um caso que igual aplica para todos os países do hemisfério. Falar um pouquinho sobre a discussão das organizações e queria deixar 3 perguntas, ok, sobre a mesa, 2 grandes conclusões e 3 perguntas. Vocês sabem quais são os ODS? Isso já virou quase que paisagem para a maioria das pessoas. Esse é um marco de a atuação que nós temos nos países, nas comunidades. Esse é um assunto que inclui, envolve muitas organizações, comunidades. Esse é um assunto que nós temos para ter um planeta melhor, sustentável. Temos 17 frentes de trabalho. Um desses, número 5, a ODS número 5, ele está focado em condições para igualdade de gênero. E uma das coisas bonitas são metas diferenciadas para diversos países. Ou seja, o que tem que conseguir Estados Unidos é diferente para o que tem que conseguir Equador ou Angola, ou diferente do que tem que conseguir a China. Então, é contextual e é adaptável para as necessidades e as capacidades dos diversos países do mundo. No enquanto, apesar dessa clareza, se tem um norte comum, uma orientação comum e uns frentes que nós temos que trabalhar, sim. Fim da discriminação, por exemplo, conseguir trabalhar na educação primária, acabar com as brechas, aqueles gaps que tem entre o mesmo país e os países, e também entender que os direitos sexuais e reprodutivos e o acesso para recursos econômicos são fundamentais para qualquer discussão, porque esses nortes são basicamente a situação global é complicado. Por cada 100 centavos, por cada peso, por cada real, por cada dólar, por cada 100 unidades que ganha um homem, uma mulher ganha 77 centavos. Uma de cada 3 mulheres tem experimentado algum tipo de violência física ou sexual. Estamos conectadas estatisticamente que por volta de 32 que estamos aqui conectadas, nós já vivemos algum tipo de violência física ou sexual. Se falamos de violência para o acoso, falar formas de discriminação, temos uma história que contar. Só 13% dos proprietários das terras no mundo são mulheres. Esse é um dos números mais alarmantes. A América Latina está um pouquinho melhor, mas claramente continua a ser um dos assuntos de fundo. E eu quero falar para vocês, eu acho que um dos tópicos que tem no mundo sobre o que prevém a violência entre as famílias, fala que isso foi liderado por Julieta Lemaitre, hoje magistrada da JEP na Colômbia, de ter um título de propriedade sobre a sua casa, uma mulher, ou compartilhado, ou dela, é o único fator que reduz as violências intrafamiliares. Então, se eu comparar dois casas, dois lares iguais, mas o título da moradia compartilhado ou é da mulher, tem menos possibilidade de ter violência intrafamiliar. No mundo tem 750 milhões de mulheres e meninas que estão casadas antes de cumprir 18 anos, ou que estão se casando antes de cumprir 18 anos. Uma terceira parte dos países do mundo só alcançaram o par, a paridade em educação primária.
eu tenho que fazer clareza que a mídia, a meia na América Latina é que temos um pouco mais as mulheres de educação, de anos de educação com os homens. Se compararmos o número de anos de educação dos homens na América Latina, a mulher tem um pouquinho mais de tempo. Na Colômbia é quase um ano, mas isso não está se transferindo em maiores ingressos ou renda, oportunidades para as mulheres. E tem lugares onde ainda não tem acesso para a educação primária para as mulheres. Dentro dos nossos países tem regiões que isso acontece ainda. Então, obviamente, se nós fazemos uma meia entre as zonas rurais e as cidades têm a maior número das cifras. Então, temos esse espaço onde ainda isso é uma raridade. Quando falamos de representação política, é que a situação está super quente, estamos muito perto das eleições primárias, da primeira rodada presidencial. É importante saber que só 24% dos parlamentares no planeta são mulheres em 2018. Isso tem um crescimento pequeno, mas nos últimos 4 anos não cresceu muito. Com essa situação alarmante, ah, estamos conseguindo umas metas que estamos todos trabalhando segundo esses objetivos que cada país tem que definir o que eles queriam, onde poderiam gerar uma mudança. E essa mudança não é feita só pelo Estado via política pública, mas é algo que envolve uma mudança que envolve todas as instituições da sociedade. Nós, mulheres, vocês como empreendedoras, eu como líder universitária, todos, absolutamente todos, temos um pedaço, uma tarefa para conseguir uma melhor inclusão. A situação é grave. Ainda faltam 267 anos com esse ritmo para encerrar, fechar essa brecha de gênero global. Pode ser que o planeta vai acabar antes por esquentamento global, mas a espécie humana pode se acabar antes para conseguir a equidade. Então, nessa perspectiva de 267 anos, é muito. Esse é o tempo que tem mais ou menos quando perceberam que os vírus e as bactérias produziam doenças e descobriram que se nós não lavávamos as mãos, o bebê tinha menos possibilidades de morrer, uma coisa tão óbvia para nós, mas isso é o tempo que existe entre aquele descobrimento e a massificação dos computadores portáteis. Como estamos no mundo? Esse é um número do Banco Mundial. Porque essa discussão não é uma discussão técnica ética dos princípios, mas é uma discussão sobre algo evidente de que nós não temos as mesmas oportunidades, mas também uma discussão econômica. Se as mulheres podem ter a mesma renda que os homens ao longo da vida, e isso é feito via oportunidades, chances iguais para mulheres e homens, poderíamos aumentar a riqueza global em 172 trilhões de dólares. Poderíamos aumentar, ou seja, a possibilidade com a produtividade sustentável, aumentar a possibilidade de reduzir a maioria dos problemas sociais que nós estamos sofrendo agora. Agora, se enxergamos além, eu queria dar esse panorama geral para nos pousar um pouquinho como nós começamos a dividir esses números. Alguns anos, quando era secretária da Mulher de Bogotá, com a equipe de gestão de conhecimento da secretaria, eu jogava com alguns dados para entender onde nós temos que começar a focar os esforços de política desde 4 anos. Nós fizemos uma regressão simples, onde nós olhávamos o índice de desigualdade de gênero, que é o NPD, que é uma instituição que compõe vários fatores relativos à inclusão e equidade para 154 países, e nós comparamos isso com a participação das mulheres no mercado laboral. E a hipótese era um pouco, se tem mulheres trabalhando, deveria ter mais equidade, mas acontece que não. Acontece que, na verdade, nos últimos 60 anos tem aumentado a participação das mulheres no planeta, no mercado laboral. Hoje, um lar onde só uma das pessoas está trabalhando, esse é um lar excepcional. Desculpe, aqui tenho que fazer clareza.
Na América Latina, nós temos uma incidência muito alta em chefatura feminina nos lares. Na Colômbia, quase uma terceira parte das casas tem a chefe é a mulher. Mas eu queria falar que as mulheres e os homens têm que trabalhar. É muito difícil se não tem renda de ambas partes, o homem e a mulher. Então, não necessariamente uma maior inclusão das mulheres no lar se traduzir em maior equidade. Então, era só para ver como é índice se dá do mercado laboral, mensura assuntos de saúde e dá um peso para cada um dos indicadores. O que tem um impacto gigante é a educação. Os anos de educação das mulheres, entre mais anos de escolaridade nas mulheres no país, o desempenho desse país, o índice de desigualdade de gênero nesses pilares sim melhora muito. Temos exemplos casuísticos, estamos vendo coisas que queremos generalizar, mais casos casuísticos, mas numa das crises que já teve a mineria, colocar na Zâmbia para redefinir os assuntos de gênero, e onde os países que são sociedades patriarcais, onde o normal era que o homem trabalhasse, que gerava ingressos, não gerava ingressos e tinha aqueles papéis muito definidos. Envia a crise de mineração e tem essa civilização, os valores. Não, os homens não trabalhavam nas minas de cobre, eles ficavam em casa, as mulheres iam para outro tipo de labores, comércio, por exemplo, mas não cuidavam das crianças, se encarregando dos alimentos, enfim. E isso mudasse os papéis de gênero nessa sociedade. E aí a mineração de cobre na Zâmbia tem condições de maior equidade que no resto do país. Outro exemplo, no ano 74, na Suécia, eles implementaram pela primeira vez uma licença de paternidade igual para aquela de maternidade e explicitamente começou a promover, porque inicialmente os homens não tinham, porque era voluntária, explicitamente começou a fomentar para que os homens tomassem o tempo da a licença de paternidade. Isso levou para que se gere uma cultura e que seja o esperado, que no caso do nascimento de um bebê, no caso de um casal, ambas pessoas tomem o tempo necessário. Nas crianças, na Colômbia, nós acabamos de aprovar uma flexibilização da licença de paternidade. Eu sou uma grande defensora de aumentar o tempo obrigatório dos homens para o cuidado das crianças recém-nascidos, porque essas organizações deveriam trabalhar para que tomem, de maneira nenhuma, premiar aquelas que decidem não tomar aquela semana de maternidade, de licença. E uma das coisas interessantes daqui é que as últimas 4 semanas dessa permissão, dessa licença de maternidade, pode ter duas coisas. Uma é dividir essas e trabalhar meio tempo por 8 semanas e o resto do tempo estar cuidando do bebê e estender essa licença de maternidade. Ou as últimas 4 semanas podem ser tomadas pelo casal ou pelo pai, o parceiro de quem foi a mãe do bebê. Eu sei que a maioria aqui não somos colombianas, mas é o contexto que eu conheço. Mas eu queria mostrar como evoluíram os dados ao longo do tempo. Esse é um livro que, se não conhecem, é espetacular, é do Banco da República, que se chama O Caminho hacia a Igualdade de Gênero, Equidade de Gênero na Colômbia. Esse é um gráfico um pouco complicado, mas o que nós vemos no eixo à esquerda é a taxa de fecundidade e a esperança de vida. E o ingresso per capita à direita. E vemos esse relacionamento entre uma melhora na esperança de vida e o aumento. Desculpa, eu falei coisa errada. É, como se aumenta a esperança de vida, que essa linha aqui, se dá para ver minha flecha,
Aí vai aumentando na medida que vai crescendo a taxa de fecundidade. Aqui vemos a medida que cresce enquanto desce a taxa de fecundidade. Então, temos menos filhos, as mulheres, e a decisão de ter filhos é individual. Eu, por mim, teria tido 5, agora já não posso por causa do tempo, mas é uma decisão individual. Mas na medida que, na meia, temos mais filhos, quando escolhemos quantos filhos queremos ter, a expectativa de vida aumentou nas mulheres, principalmente nos nossos países. Começou também a aumentar a taxa dessa linha educação secundária global nos nossos países. Começou a aumentar a taxa geral de participação das mulheres no mercado laboral. E tem um cruzamento real que eu posso escolher quantos filhos eu quero ter e uma melhora da qualidade de vida nas pessoas. Vocês poderiam falar, não, acontece que melhorou a qualidade de vida e agora podemos decidir mais nos nossos corpos. Não sei qual é a relação, mas ambos números estão em relacionamento. Um dos grandes cifras que teve no século XX, no começo do século XXI, e o que nós temos que construir melhoraram as taxas de alfabetização. E hoje estamos iguais. E isso é comparável para o resto dos países. Aqui estaria a primeira pergunta. Qual desses países, dessa lista, vocês veem que tem uma taxa de fecundidade projetada para 2020 mais alta do que a Colômbia? China, Noruega, Portugal, Brasil ou Chile? Estão respondendo em Noruega, China, Verônica, Brasil tem essa taxa, Chile, Brasil, Portugal, Noruega, Equador, Chile. Enfim, eu quero dar uma notícia. A maioria de vocês falaram Brasil, China, mas essa lista de países é aquela que tem a taxa de fecundidade maior, é exatamente Noruega. Teve duas que responderam bem. Ah, e tem essa taxa global 2,42, Colômbia 1,78, Noruega 1,83, China 1,65, Chile 1,75, Brasil 1,67, Noruega 1,83. Então, nós já vimos alguns passos importantes diante da taxa de fecundidade que está se refletindo com a capacidade da tomada de decisões sobre o que nós queremos fazer. Se queremos ter mais filhos, se queremos empreender ou estudar, ou não queremos trabalhar algum outro projeto, isso vai nos dar mais liberdade. Vou pular algumas slides, porque eu queria deixar algum espaço para discussões no final. Uma das coisas mais graves que aconteceram durante a pandemia foi o emprego. Isso é óbvio, nós sabemos, vivemos isso, sabemos agora. Com o monitoramento dos nossos países tem esse monitoramento do desemprego, mas uma das coisas mais sustou é que o desemprego feminino foi mais atingido durante a pandemia. Na Colômbia, em julho de 2020, que foi o pico alto da pandemia, o desemprego feminino foi de 26,2%. E quando nós enxergamos só nas mulheres jovens, as mulheres entre 18 e 28 anos, essa taxa ultrapassou os 30 pontos. Então, uma de cada 3 mulheres na Colômbia, jovens, estava desempregada, com uma coisa grave, e essa idade que a maioria das mulheres tem seu primeiro filho. Então, não só tivemos uma crise que atingiu a economia, as cadeias de distribuição que nós estamos vendo, se alguma de vocês é empreendedora em assuntos de manufatura, nós vimos muito problema no fornecimento de matérias-primas no planeta, problemas nas cadeias de comercialização, nós já vimos problemas nos processos logísticos do mundo todo, isso foi muito grave. Como atingir a pobreza? As mulheres, não só porque
aqueles setores são aqueles que foram mais atingidos, comércio, serviço, porque foram fechados os espaços de cuidados das crianças e as pessoas idosas. As escolas foram os últimos a abrir, as creches, centros de atenção dos idosos estiveram fechados e com grandes limitações, e essa carga de cuidado tradicionalmente cai nos homens mais das mulheres, e as mulheres jovens foram as mais afetadas por causa dessa situação. Quando vemos, esse é um gráfico mais complexo. Aqui nós enxergamos os dados da pandemia, mas no Banco da República, um livro que se chama Desemprego Feminino na Colômbia, quais são as condições de uma pessoa perante os filhos na situação conjugal e perante o gênero de cair no desemprego. E vemos que a população, quanto mais possibilidades de desemprego, passar de ser empregado a estar desempregado, são as mulheres nessa linha aqui, que são as mulheres que estão casadas ou que têm estão em casal e têm filhos. Casadas com mulheres casadas com filhos somos aquelas que temos mais risco. As pessoas que têm menor risco de passar de empregados a desempregados é muito engraçado. São os homens casados e com filhos. Então, aqui tem uma situação de desigualdade terrível. Além disso, temos que é mais alta a possibilidade de passar de uma mulher casada ou com filhos, passar de ser empregada, assalariada, está nessa curva aqui. Essa etapa dos 12 aos 18 podemos ignorar ela, mas entre os 18 e os 30, nós costumamos ter, estatisticamente, o nosso primeiro filho nesse caminho, e cada vez é mais tarde o primeiro filho. Mas nesse momento é onde nós temos mais possibilidades de passar de empregadas para desempregadas. Pelo contrário, as possibilidades de ser desempregada e passar a ser empregada está se comportando ao contrário. Nós vemos como as pessoas que são chefes do lar, chefes do lar, em casal, têm filhos e têm mais possibilidades de achar um emprego justo nesse estágio de maior fecundidade, entre os 24 e 36 anos. E as mulheres têm menos possibilidades de passar desempregadas agora. Eu queria contar para vocês algo no local, porque uma das coisas que acontece quando vemos as estatísticas é quando nós olhamos, não sei quantos temos Ferrari, Madonna tem dois Ferraris e um Ferrari. Então, entre as duas, temos dois Ferraris. Mas quando vemos essas estatísticas globais, perde algum detalhe. E uma das coisas que sabemos no mundo é que a inequidade em outros países ainda são mais profundas que as inequidades entre os países. Aqui está essa taxa de desemprego em mulheres entre cidades na Colômbia. Temos cidades fronteiriças como Cúcuta, que tem uma taxa de desemprego em mulheres em 2013. Esses são dados muito velhos, mas o comportamento é constante. Mas se tirarmos hoje o ranking de emprego na cidade, seria parecido. É quase o duplo das que tem as mulheres em Bogotá. O que acontece quando nós vemos outras coisas de gênero, outros dados, como a participação das mulheres? Desculpem o Spanglish, tem uns slides em inglês e em espanhol, mas o nível educativo, ah, temos mais educação as mulheres que os homens, mas temos menos doutorado, mais com título de mestrado, mais mulheres com especialização que os homens, que tem umas que tem casos, sim, mas em geral quando vemos o filme completo, mas quando vemos esses programas que não são formais, não gera um impacto
menos mulheres em carreiras técnicas, mas são carreiras, faculdades que geram maior estabilidade laboral. Quando vemos as carreiras que estão sendo estudadas, saem dos estereotipos. As mulheres estamos muito em ciência da saúde, educação somos a maioria, mas somos maioria em administração, contabilidade, economia. Aqui no caso específico nosso, a carga está principalmente em contabilidade, onde um setor na Colômbia que é feminino maioritariamente. E no assunto da administração, matemáticas e ciências naturais tem um pouquinho mais está mais perto, mais próximo, mas se começamos a fazer um zoom, matemáticas temos mais homens, biologia mais mulheres, ciências sociais e humanas tem um empate, agronomia, veterinária e afins tem a maioria dos homens, engenharia, arquitetura, urbanismo e afins tem uma grande maioria dos homens. Então, na medida que aumenta o nível de educação, diminui a brecha salarial entre homens e mulheres, independentemente da sua faculdade, o que você estudou. Então, quando temos essa diferença, são 4 pontos perante os 100, tem diferença 4 pesos no salário. Mas quando falamos de carreiras tecnológicas como especializações, a diferença é de 24 pesos. Lembrem que o promedio global é 77 para 100. Então, por fim, aonde leva isso? Essa história tem milhares de explicações. Agora, nós vimos, outras vocês já leram, mas alguns dos problemas nesse momento prático mais absoluto em termos de que está alimentando a inequidade tem a ver com o tempo que dedicamos às pessoas no cuidado. Então, quando fazemos um monitoramento em diversos países da América Latina, nesse aspecto, sei que Chile tem, na Colômbia temos, monitorando o tempo da pessoa, quando vemos em que estamos gastando o tempo, as mulheres trabalhamos numa meia de 9 horas, num trabalho um salário e 5 horas 40 em um trabalho que não é pagado, enquanto os homens trabalham 10 horas em trabalho pagado e 2 horas em não pagado. Aqui acontece que onde estão as cargas de trabalho não remunerado, trabalho de cuidado que vocês conhecem, porque são as 9 horas da manhã e eu tenho certeza que vocês já fizeram café da manhã, deixaram pronto o almoço, encaminharam as crianças para a escola ou tiveram contato com alguma pessoa que está cuidando, ou já, pelo menos pela sua cabeça, passaram várias das tarefas de cuidado que tem que fazer durante o dia. O que acontece? Tenho que ir para o supermercado, pegar lavar as roupas, levar as minhas crianças no médico, ou alguém está de aniversário, vocês já fizeram a lista do que fazer no dia, ou já estão nessa reunião, nessa palestra, ou reunião que tenham com o cliente. Já acima tem uma lista de tarefas de cuidado, e estatisticamente nós sabemos que mais do que duplicam, dobram o tempo. Aqui voltamos ao filme, mas como é isso que estamos falando de inclusão das mulheres? Precisamos mais participação das mulheres. Como assim que nós temos uma discussão sobre a desigualdade e inequidade e acontece que, em último, nós estamos falando de um problema de tempo. Eu queria deixar essa reflexão sobre o assunto. E eu queria dar algumas dicas sobre o que está acontecendo nas organizações da América Latina. Aqui temos uma sacanagem gigante perante essa discussão equidade e cuidado. Eu também sei que tenho uma carga de cuidado muito grande, mas também sei que desde a minha posição de privilégio posso ter alguém que me apoie com essas tarefas e não é o Estado. De fato, absolutamente não é o Estado. Esse é um esquema de inequidade social que tem permitido tem possibilitado que possamos contratar pessoas para as tarefas de cuidado. E essas pessoas que fazem esse cuidado por nós estão dando a delegação para outras mulheres esse cuidado e geramos uma cadeia de inequidade que, por demais, num micromundo pequeno, tem conseguido que a América Latina esteja bem posicionado diante do mundo em participação de mulheres em diretorias
nós ainda estamos péssimo, um pouquinho melhor que outras partes do mundo, e participação das mulheres em posições de liderança. De fato, Colômbia, dentro dessa região, tem uma liderança representação de mulheres nas grandes corporações, nas grandes empresas. E não é porque necessariamente tenhamos melhores políticas, exatamente porque esse esquema de inequidade permitiu que, no meu caso, Erika Ospino, ajudando-me a criar meus filhos, e tem essa reunião com vocês, e agora posso estar na diretoria, vou estar falando e falando com assuntos de inclusão, vou estar pensando em como nós vamos fazer para colocar uma candidatura para a presidência daqui a 4 anos, e que eu esteja dedicando o tempo que poderia estar dedicando para coisas que sei que estão acontecendo na minha casa, que é o cuidado do lar. Eu que